Que bom que você está conosco para esse momento de culto. Muito bem-vindo. Amanhã é o assim chamado, dentro do ano eclesiástico da igreja, o domingo da transfiguração. Jesus sobe a um monte com Pedro, Tiago e João. O seu rosto fica resplandecente e as suas vestes também. O texto do Evangelho vai nos contar a continuidade da história. E a temática de hoje, então, é Jesus manifesta a sua glória. Que Deus possa abençoar o nosso culto, é o nosso pedido. Queremos, nesse momento, fazer a invocação. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Convido você a acompanhar ou cantar junto um hino do Inário Luterano. Confessemos os nossos pecados ao nosso Deus. Onipotente Deus e misericordioso Pai, eu pobre e miserável pecador, te confesso todos os meus pecados e iniquidades com que provoquei a tua ira, merecendo muito justamente o teu castigo temporal e eterno. Deploro de todo o coração estas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Suplico-te, mediante a tua profunda misericórdia e a santa, inocente e amarga paixão e morte de teu amado Filho Jesus Cristo, que tenhas piedade e misericórdia de mim, pobre pecador. Amém. Se é essa também a tua confissão, na qualidade de ministro da palavra chamado e ordenado, te anuncio a graça de Deus. E da parte por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, perdoou todos os teus pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nesse momento, nós queremos ouvir o texto do Antigo Testamento para este final de semana.
texto do Antigo Testamento nós encontramos em 2 Reis, no capítulo de número 2, do primeiro versículo até o versículo de número 12, onde nós lemos: Chegou o tempo de o Senhor Deus levar Elias para o céu num redemoinho. E Elias saiu de Gilgal junto com Eliseu. E no caminho Elias disse: Fique aqui, porque o Senhor me mandou ir até Betel. Mas Eliseu disse: Juro pelo Senhor Deus e pelo Senhor que eu não o deixarei. E assim os dois foram até Betel. Um grupo de profetas que morava ali foi falar com Eliseu e lhe perguntou: Você sabe que hoje o Senhor vai levar o seu mestre para longe de você? Sim, eu sei, respondeu Eliseu, mas não vamos falar nisso. Então Elias disse a Eliseu: Fique aqui, porque o Senhor me mandou ir até Jericó. Mas Eliseu disse: Juro pelo Senhor Deus e pelo Senhor que eu não o deixarei. E assim os dois foram até Jericó. Um grupo de profetas que morava ali foi falar com Eliseu e perguntou: Você sabe que hoje o Senhor vai levar o seu mestre para longe de você? Sim, eu sei, respondeu Eliseu, mas não vamos falar nisso. Aí Elias disse a Eliseu: Fique aqui, porque o Senhor me mandou ir até o rio Jordão. Mas Eliseu disse: Juro pelo Senhor Deus e pelo Senhor que não o deixarei. Então eles saíram, e 50 profetas os seguiram até o rio Jordão. Elias e Eliseu pararam perto do rio, e os profetas ficaram olhando de longe. Aí Elias tirou a sua capa, enrolou-a e bateu com ela na água. A água se abriu, e ele e Eliseu passaram para o outro lado, andando em terra seca. Ali Elias disse a Eliseu: Diga o que você quer que eu faça por você antes que eu seja levado embora. Eliseu disse: Quero receber como herança 2 vezes mais poder do que os outros profetas vão receber. Elias disse: Esse pedido é difícil de atender, mas você receberá o que está me pedindo se me vir quando eu estiver sendo levado para longe. Se você não me vir, não receberá. E assim foram andando e conversando. De repente, um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias foi levado para o céu num redemoinho. Eliseu viu o que aconteceu e gritou: Meu pai, o Senhor sempre foi como um exército para defender Israel. E nunca mais ele viu Elias. Assim termina o texto do Antigo Testamento, e nós queremos agora fazer a leitura do texto do Evangelho para o dia de hoje. O Santo Evangelho para o dia de hoje, nós encontramos no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 9, dos versículos 2 até o versículo de número 9. 6 dias depois, Jesus foi para um monte alto, levando consigo somente Pedro, Tiago e João. Ali eles viram a aparência de Jesus mudar. A sua roupa ficou muito branca e brilhante, mais do que qualquer lavadeira seria capaz de deixar. E os 3 discípulos viram Elias e Moisés conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Mestre, como é bom estarmos aqui. Vamos armar 3 barracas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que deveria dizer, pois ele e os outros 2 discípulos estavam apavorados. Logo depois, uma nuvem os cobriu e dela veio uma voz que disse: Este é o meu filho querido, escutem o que ele diz. Aí os discípulos olharam em volta e viram somente Jesus com eles.
Quando estavam descendo do monte, Jesus mandou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse. Assim termina o Santo Evangelho e queremos confessar a nossa fé cristã com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Convido você a cantar junto ou acompanhar um hino do Inário Luterano. Graça e paz da parte de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nós queremos meditar no texto há pouco lido do Evangelho, de onde queremos destacar o versículo de número 3, onde diz o seguinte: a sua roupa ficou muito branca e brilhante, mais do que qualquer lavadeira seria capaz de deixar. Sob o tema, Jesus mostra a sua glória. Amigos, no Salvador Jesus está em plena atividade do seu ministério. O evangelista Marcos, ele vem relatando o ministério de Jesus, desde a mensagem de João Batista, o batismo de Jesus, a tentação que ele sofreu e que venceu. O diabo o tentou, mas Jesus foi vencedor. O convite dos seus discípulos, a pregação do Evangelho por toda a Galileia, muitas curas, muitos milagres, o ensino por parábolas, o acalmar de uma tempestade, a ressurreição da filha de Jairo, o alimentar de multidões, o andar em cima da água, o enviar dos seus discípulos de 2 em 2 para pregar o Evangelho, o ir além do território dos judeus para os gentios, Cesareia de Filipe, e lá perguntar aos discípulos quem diz o povo ser ele.
e também perguntar para os discípulos: quem vocês dizem que eu sou? Também, desta forma, obtendo a bonita confissão de Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Depois desses relatos dentro do Evangelho de Marcos, chegou agora a hora de Jesus falar da sua morte e ressurreição. E um pouquinho antes do nosso texto, em Marcos 9, em Marcos 8:31, Jesus então fala da sua morte e ressurreição, dizendo: o Filho do Homem terá de sofrer muito. Ele será rejeitado pelos líderes judeus, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Será morto e 3 dias depois ressuscitará. Após falar da sua morte e ressurreição, Jesus chamou a multidão e os discípulos e lhes disse coisas importantes e decisivas para as pessoas. Ele disse ainda: se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Disse também: esquecer a si mesmo por causa dele, Jesus, e do Evangelho, e esse terá a vida verdadeira. Disse também Jesus à multidão e também aos discípulos, versículo 36 do capítulo 8, o que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Para não ter vergonha em época de incredulidade e maldade, Jesus disse que eles deveriam testemunhar dele para o mundo. Nada melhor, diante de tudo o que já aconteceu no seu ministério e relatado aqui por Marcos, de tudo que ele ensinou, de tudo que ele fez, agora, então, ele dar a certeza de quem ele realmente é. Jesus agora, podemos dizer assim, ele mostra sua credencial gloriosa, provando ser ele o enviado do Pai para a obra salvadora da humanidade. E Jesus mostra então a sua glória no Monte da Transfiguração. É o que fala o nosso texto de Marcos 9, 2-9, e os textos paralelos também dos outros evangelistas. Faz sentido Jesus mostrar a sua glória para Pedro, Tiago e João, representante dos discípulos, a fim de que eles creiam que ele de fato é o Messias que havia de vir. E, cientes desta verdade, testemunhar também para os demais discípulos e testemunhar para o mundo. E eles fizeram isso. Nós vamos encontrar lá no final da Escritura, na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 16 e 17, o testemunho que Pedro dá desta ocasião aqui de Marcos, do nosso evangelho de hoje, do que Pedro viu e ouviu a respeito de Jesus. E agora ele escreve isso inspirado pelo Espírito Santo, para que a igreja e todos os cristãos que estão, inclusive, dispersos pelo mundo, tenham o conhecimento desse testemunho do texto de Marcos 9. E esse testemunho chegou até nós também, e o temos na Escritura, então, em 2 Pedro, capítulo 1, 16 e 17, onde lemos: Pedro testemunha da glória do que viu e ouviu no Monte da Transfiguração, dizendo, agora sim o que está no texto: nós não estávamos contando coisas inventadas quando anunciamos a vocês a vinda poderosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois com os nossos próprios olhos nós vimos sua grandeza,
Nós estávamos lá quando Deus, o Pai, lhe deu honra e glória. Ele ouviu a voz da suprema glória dizer: este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Nós mesmos, diz Pedro, ouvimos essa voz que veio do céu, quando estávamos com o Senhor Jesus no Monte Sagrado. Assim, temos mais confiança ainda na mensagem anunciada pelos profetas. Vocês fazem bem em prestar atenção nesta mensagem, pois ela é como uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia amanheça e a luz da estrela da manhã brilhe no coração de vocês. Amigos, o que é realmente significativo no texto de Marcos 9, 2 a 9 para nós hoje? É significativo que Deus só pode ser achado através de Cristo Jesus. Pela palavra, pelo batismo e pela Santa Ceia, Deus, pelo seu Santo Espírito, cria a fé em nossos corações e também mantém esta fé. Jesus é de fato o Filho de Deus, Salvador do mundo, o enviado do Pai. Isso a voz que veio do céu atestou: este é o meu Filho querido, que me dá muita alegria. Ouçam o que ele disse. O fato de o rosto de Jesus ficar brilhante como o sol, e as suas roupas como a luz, e temos aí um adicional, como você viu, do rosto de Jesus, que vem do texto de Mateus 17, 2, atestaram nessa hora a plenitude da divindade que habitava corporalmente em Cristo, que brilhou através de sua natureza humana. Mostrou que Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiro homem. O aparecer de Moisés e Elias conversando com Jesus, conforme o versículo 4 de Marcos, mostra que eles estão vivos, estão junto a Deus. A vida depois desta vida, a ressurreição, ela é uma verdade da qual testemunha o Evangelho para que possamos estar na bem-aventurança eterna. É verdade tudo aquilo que o Antigo Testamento também tem mostrado. Antigo e Novo estão unidos, apontando para Cristo e a salvação. Também vemos claramente que o achar bom de Pedro em estar ali e querer ficar ali naquele momento atesta o quanto o céu será maravilhoso e que queremos desfrutar dele no futuro, mas o faremos conforme Deus o quer, conforme a sua santa vontade, quando partimos desta vida para habitar com o Senhor eternamente. Por isso não nos apeguemos ao mundo, mas dele desfrutemos com os olhos fitos no céu. Também é importante lembrar que a nuvem, conforme o versículo 6, presente, conforme o relato do texto, ela é símbolo da graciosa presença de Deus, assim como foi no Antigo Testamento, em Êxodo 40, 34, lá no Monte Sinai. Você se lembra quantas coisas aconteceram? E que também a presença de Deus estava na nuvem sobre também o tabernáculo, aquela tenda que era levada com o povo de Israel durante o tempo em que eles peregrinaram no deserto. O texto ainda cita o apavoramento dos discípulos. Diz que Pedro, Tiago e João, diante de essa situação, nem sabiam direito o que dizer, porque estavam apavorados. E isso é natural do ser humano, pela aproximação da glória do Filho de Deus. Amigos, queremos concluir esta mensagem lembrando que este relato de Marcos 9, 2 a 9,
E segundo Pedro 1, 16 a 21, que citamos também, foram escritos para quê? Para que creiamos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que para crendo nele, tenhamos vida em seu nome. Pedro, Tiago e João foram os escolhidos por Jesus para ver e proclamar ao mundo, no tempo certo, o que viram e ouviram. Assim vimos no texto. Nós hoje somos os escolhidos de Deus, que estamos vendo e ouvindo o relato da verdade sobre Cristo e a sua glória. Pelos olhos da fé, vimos e ouvimos o que Deus nos oportunizou conhecer da sua palavra. E Ele quer de você, de mim e de você, que compartilhemos esta mensagem maravilhosa da glória de Deus, do amor de Deus e de que Jesus é realmente o nosso Salvador. E uma súplica podemos fazer a Deus no final desta mensagem. Senhor, obrigado por me teres revelado tão grandiosa mensagem através desse texto. Tu que nos chamaste das trevas para a tua maravilhosa luz. Ajuda-nos para que proclamemos as tuas virtudes, bem como vivamos conforme o teu querer. Deus nos abençoe em sua graça, é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Esse é o momento que nós queremos orar ao nosso Deus, chamamos a oração geral. Nossos agradecimentos, nossos pedidos, e que Deus possa continuar abençoando em sua graça a nossa vida. Bem lembrados desse texto para as nossas vidas. Cristo é verdadeiramente o nosso Senhor e Salvador. Oremos. Amado Deus, agradecemos por teres enviado o teu amado Filho para nos dar o brilho da nova vida contigo. Também te agradecemos por todas as bênçãos que nos dás todos os dias. Faz resplandecer em nós a luz de Cristo, para testemunharmos os teus maravilhosos feitos. Pedimos que abençoes a terra para que dela saia o alimento necessário para o teu povo. Por meio do teu Espírito, conforta o coração dos angustiados, cansados, aflitos, enfermos, enlutados e todos os que necessitam ainda mais das tuas forças, especialmente em tempos difíceis de pandemia. Pedimos que ilumines, Senhor, a nossa igreja, bem como a nossa cidade, o nosso estado e o país. Faz a tua luz brilhar na vida dos nossos líderes, para que eles olhem com o teu amor para o povo. Cuida e abençoa o trabalho dos teus pastores e congregações espalhadas por todo o mundo. Dá, Senhor, que haja boa eficácia em todas as vacinas, para que possamos, o quanto antes, estarmos livres da pandemia. Não nos deixes duvidar da tua palavra, mas prepara-nos e faz com que cada dia mais almejemos o dia da grande luz, o dia em que iremos morar contigo no céu. Tudo isso pedimos e agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Convido você a orar junto a oração que Jesus ensinou aos seus discípulos e a nós também, o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Esse é o momento que agradecemos sempre
toda uma logística que nos dá a oportunidade de nós termos o nosso culto de hoje sendo transmitido remotamente. Lembra-te também com carinho e amor para as necessidades das pessoas em tempos de pandemia. Você querendo, pode fazer também a tua doação em termos de alimentos ou outras coisas que possam ajudar famílias que estão necessitadas. Não esquece também de compartilhar do que vimos e ouvimos nesse culto para outras pessoas, para que mais pessoas possam ter a certeza da glória celeste e que Cristo é o nosso Salvador e, na fé em Cristo, possam ter a vida eterna. Volta a estar conosco de novo, é o convite, sábado próximo, às 20h15. E se você quiser também estar em nosso culto presencial, às quintas-feiras, às 20h15, com inscrição prévia. Deus abençoe o teu final de semana, o teu domingo, os dias da semana e o mais a estar conosco novamente. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Fica a acompanhar ou cantar junto uma música do grupo Boa Nova. Escuridão, luz e proteção, és tu o amor e o consolador, meu Jesus bem presente, Deus onisciente, seja onde for, és meu Salvador, és Deus na escuridão, luz e proteção, és tu o amor e o consolador, meu Jesus bem presente, Deus onisciente, seja onde for, és meu Salvador. O caminho é estreito, mas me fazes prosseguir, e em dias de aflição, tu me dizes, estou na escuridão, luz e proteção, és tu o amor e o consolador, meu Jesus bem presente, Deus onisciente, seja onde for, és meu Salvador, és Deus na escuridão, luz e proteção, és tu o amor e o consolador, meu Jesus bem presente, Deus onisciente, seja onde for, és meu Salvador. La la ya la ya la ya la.